e nos traz dicas que podem ajudar na redução dessa desigualdade. E também está conosco ao vivo aqui na entrevista a nossa parceira Lívia Bailão. Boa tarde para você, Lívia. Boa tarde, Johan. Um abraço para você que está aí no estúdio, juntamente com toda a equipe do Sistema Sagres e do programa Tom Maior. Um abraço para a Rebeca, que sempre bate papos maravilhosos aqui conosco, ampliando a nossa visão sobre muitas questões, né? E quero deixar um abraço para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas aqui do Sistema Sagres. Um abraço dado e retribuído também, viu, Lívia? Uma ótima tarde para você, Rebeca. Seja bem-vinda mais uma vez aqui à Sagres. Boa tarde, Lívia, boa tarde, Johan. Vamos lá, falar de vulnerabilidade financeira feminina, né? É isso, Rebeca. E olha, mais um ano que chega e mais um Dia Internacional da Mulher que fica marcado por discussões como essas, né? A gente chega em 2022 ainda discutindo sobre essa desigualdade que a gente espera que um dia acabe, que já deveria ter acabado, inclusive, mas é debate e é preciso que haja essa conscientização. Como está esse cenário hoje financeiro para as mulheres no que se refere a esse bem-estar, Rebeca? Bom, acho que a gente caminha... Oi, Rebeca, eu queria só emendar aqui uma pergunta Fique à vontade, do Lívia. Johan, que ele usou o termo bem-estar financeiro, né, das mulheres. Eu fiquei pensando, quando eu li, né, sobre a entrevista, bem-estar financeiro é ser rico, é ter dinheiro, muito dinheiro no banco. O que é o conceito de bem-estar financeiro? Que conforto aí você puder esse, agregar né, aí na sua resposta. Vamos lá, adorei a pergunta, que a gente fala bem-estar, então a gente já fica imaginando em comprar tudo que eu quero. Verdade. Isso nem seria sustentável, acabaríamos com o planeta muito rápido se o conceito de bem-estar fosse consumir tudo, né, o que eu quero. Mas bem-estar financeiro, ele é um pedaço do bem-estar, mas vamos falar que é um bem-estar importante, né? A gente sabe que o bem-estar demanda de gastos, enfim, mas o bem-estar financeiro, ele traz o convite da gente ter qualidade de presente qualidade de vida, bem-estar no presente, sem colocar o nosso futuro financeiro em risco. Então, a gente tem uma relação saudável com o dinheiro. Como a própria palavra diz, bem-estar oposto de estresse é quando eu consigo falar de dinheiro sem estresse, sem aquilo gerar um desconforto. É quando eu consigo adequar estilo de vida, né, com as minhas receitas, né? Quando eu consigo ter energia de planejar o meu orçamento doméstico a ponto de não colocar o meu envelhecimento em risco, né? Então, eu achei bem pertinente sua pergunta, Lívia, que é isso, né? Não é consumir a qualquer custo, mas a gente ter um relacionamento mais saudável com esse campo tão material que é o dinheiro, né? E aí, indo um pouquinho para a pergunta do Johan, eu tenho um olhar muito positivo, acho que a gente já caminhou muito. Hoje a gente já tem aí, desde youtubers, né? A gente tem outras pessoas, mulheres, trazendo essa temática financeira para o nosso universo. Então vamos, né, aplaudir, celebrar que muito já foi feito. Mas é claro, isso não atenua tudo que a gente tem pela frente para fazer. O desafio não é pequeno, né? A nossa espécie tem muitos anos e foram muitos anos onde a mulher não estava próxima desse assunto. A gente já falou aqui muito sobre endividamento. Então, hoje, a gente já tem indicadores que mostram que os lares são geridos financeiramente por mulheres. Mas, ao mesmo tempo, é a mulher que tem menos acesso, menos contato com a educação financeira. Então, será que isso também contribui para esses números de endividamento que a gente tem visto crescer? Porque se a gestora do orçamento doméstico, ela não é a pessoa mais qualificada para mexer com isso, é claro que essa conta não vai fechar. Então, aqui vem justamente como que a gente vai mudar esse cenário, que é aproximando, né, a mulher desse assunto. É tranquilo? Claro que não é, porque a gente já tem jornada dupla, né, Lívia? A gente já tem a vida profissional, tem a vida em casa, e aí fala assim, meu Deus, agora ainda vou ter que cuidar das finanças, mas é importante, porque o olhar da mulher para as finanças, ele é um olhar complementar ao do homem. A gente sabe que, fazendo plágio de um grande colega, né, como é que casais inteligentes enriquecem juntos, quando a mulher e o homem se juntam para discutir essa temática, a família tem muito mais possibilidade de ser sustentável, de prosperar, do que quando
existe essa cisão, ou só a mulher quer cuidar, ou só o homem quer cuidar, porque esse olhar é complementar. Mas nesse momento de mudar esse cenário de afastamento da mulher desse assunto, a gente vai precisar da contribuição de muita gente, começando dos homens, né? Na questão de compartilhar conhecimento, abrir esse espaço para o diálogo dentro da casa, para as empresas, né? As empresas trazerem essa tônica, essa discussão para dentro. Por que não, uma vez por mês, a gente falar um pouquinho sobre finanças e junta mulher, junta homens, vamos falar de aposentadoria, vamos falar de qualidade de vida, vamos falar de receitas, despesas, inadimplência, endividamento. Então, é um tema tão importante que vamos, né, trazer até 2 ODS. Se a gente falar, né, do ODS 5, igualdade de gênero, o 10, a redução de desigualdade, passa muito por essa questão do bem-estar financeiro. Né? Em última instância, se a gente for falar de sustentabilidade, como é que uma mulher vai pensar no ambiente se ela está desorganizada financeiramente? Se uma pessoa da família dela está passando uma necessidade, se ela não está conseguindo ter um autocuidado porque está trabalhando demais, está endividada demais. Então, é um assunto que eu acho que a gente acaba deixando ele de lado, mas ele tem muita relevância e é muito bom na semana, né, do Dia Internacional da Mulher a gente poder aproximar esses 2 temas. E aí, Rebeca, eu queria fazer uma pergunta, pegando um gancho da pergunta que a Lívia fez, né, no início da entrevista. Quais são os atores, quais são as pessoas que devem fazer parte dessa discussão para que esse bem-estar de fato aconteça? Quem deve estar envolvido nisso, Rebeca? Eu acho que o grande agente dessa mudança é a família, né? Porque é no núcleo familiar que esse problema acontece, quando a gente, muitas vezes, não fomos chamados na mesa dos nossos familiares, papai e mamãe, para discutir isso. E aí a gente está observando que isso está sendo reproduzido nas famílias. Então, do mesmo jeito que meus pais não sentaram comigo para falar sobre finanças pessoais, né? Talvez nós também não estejamos chamando nossos filhos para ter essa conversa. E quando a família vai ter essa conversa, já é no caos, na dívida, na inadimplência, tem que tirar filho de escola, tem que reduzir questões de lazer e cultura, justamente porque as famílias não sentam e falam, olha só, e se a gente se planejar para coisas legais no futuro? Então, não estou deixando de comer uma pizza, não estou deixando de comprar algo porque dinheiro é ruim. Muito pelo contrário, dinheiro ele é necessário e se a gente saber lidar com ele, ele vai trazer muitas coisas boas. Então, num primeiro agente, a família, a gente puder trazer essa discussão, papai, mamãe, marido, esposa, a gente vai ganhar muito para as gerações futuras. Segundo agente, as escolas. A gente já teve um avanço de trazer a disciplina de educação financeira para o ensino básico, mas as educadoras também são filhas da nossa geração e não tiveram acesso a esse conteúdo. Então, a gente observa que também há muita dificuldade de um educador, de uma educadora, levar um tema para a sala de aula que ela também não teve acesso. Então, a gente tem aí um desafio de qualificar os educadores para levar essa temática lá para a sala de aula. Né? Um outro agente, como eu comentei agora há pouco, as empresas. Né? Se a gente sabe que estresse financeiro cai produtividade, se estresse financeiro piora o clima, quem é que tem paciência de liderar ou ser liderado se está com a conta estourada, está irritado? Então, as empresas, né, no amor ou na dor, precisam entender que elas também são agente, junto, né, com a escola, a educação fundamental, junto com as famílias, para a gente transformar tudo isso. E, claro, um agente que não pode estar de fora, né, políticas públicas, que são importantes, mas a gente não pode cair na armadilha de esperar, né, do cenário público uma coisa e não fazer nada na nossa vida privada. Então, acho que esses são os 4 principais agentes. Eu teria aqui mais alguns que são profissionais que cuidam de saúde mental, profissionais que cuidam de finanças, mas acho que como agentes primários seria família, escola, a empresa, né, e toda a parte de políticas públicas também. Johan, eu tenho uma pergunta aqui para a Rebeca. Fique à vontade, Lívia. Eu estou cheia de perguntas, eu não sei por qual que eu começo, Rebeca, porque esse assunto é fantástico. Quando a mulher ganha mais do que o homem dentro de um lar, dentro de uma casa? Porque, pelo que eu pude perceber, essa questão da desvantagem, da vulnerabilidade,
passa por uma desigualdade que é num princípio natural, né? Porque a mulher, simplesmente pelo fato de que a mulher pare e o homem não, e a mulher amamenta e o homem não, e isso em si, nós vamos ter que conversar lá em cima, né, com o criador, porque isso em si já é uma grande diferença que precisa ser respeitada. Mas aí isso vão acrescentando-se desvantagens políticas até então, né, civis, legais e financeiras e etc. Né? Mas e quando ela ganha mais? Existe vulnerabilidade financeira? Como é que é essa relação nesse contexto? Essa situação vem acontecendo e aumentando o número de casos, né, de mulher que ganham mais do que o homem. E aí, isso daria um programa inteiro, Lívia, porque o que acontece? Como os opostos se atraem, né? Então, geralmente, me parece que mulheres empoderadas profissionalmente contraem matrimônio e atraem parceiros mais frágeis profissionalmente. São 20 anos de experiência, né, cuidando de casais, famílias e carreiras. Então, também tem essa dinâmica, né, que uma mulher empoderada, muitas vezes, atrai um parceiro não tão empoderado. Mas outro capítulo, outro dia a gente discute isso. Mas vamos falar um pouquinho de vulnerabilidade, que não é só a questão numérica do baixo salário, não é só a questão numérica do menor número de oportunidade. A gente tem aqui a vulnerabilidade ou a agressão ou estresse psicológico, né, da cobrança, o quanto que custou, né, o quanto que essa mulher teve que abrir mão do feminino para chegar nesse lugar, a maternidade, todas essas questões é um assunto de muita complexidade mesmo, né? Mas voltando à sua pergunta, eu tenho observado agora muitas mulheres, antigamente era assim, né? O executivo era transferido para fora, a esposa acompanhava. Eu tenho muitos casos aqui na minha agenda que é o contrário. A mulher teve uma oportunidade fora do país, o marido encerrou a carreira por aqui, fez as malas e foi acompanhá-la. Porque para a família era mais interessante essa oportunidade, os filhos estudarem fora, enfim. Mas acho que a reflexão aqui é que um casal, quando ele contrai matrimônio, ele deveria ser visto como uma célula única. Eu não estou aqui nem falando de conceito religioso, poderíamos também falar pelo conceito religioso, mas pelo conceito legal também, é um lugar único que o casal deveria crescer junto. E aí acho que vem uma reflexão interessante. 98% das minhas clientes, quando eu pergunto se ela tem consciência ou ela fez de forma consciente o regime matrimonial antes de casar, elas respondem que não. Não é um assunto que mamãe fala com as filhas, na escola ninguém fala com as meninas nem com os meninos, e aí as pessoas vão casando, só vão lembrar de como vai ser feita a partilha num momento muito desconfortável chamado divórcio. E aí que a pessoa fala, meu Deus, mas era assim, quando que eu escolhi isso? A gente conversou sobre isso? Não, ninguém conversa, né? Então, essa questão do quanto cada um contribui dentro de casa, precisa ser conversado lá no namoro, no noivado, as regras, né? Porque senão acontece o que a gente observa, os casais discutem isso no divórcio e é dolorido, é sofrido para os filhos, para a família, para os parentes. Rebeca, e olha, Lívia também, antes de dar continuidade aqui na entrevista, eu queria muito ressaltar aqui a participação de todo mundo que está acompanhando aqui a live, né, do Sagres em Tom Maior nessa sexta-feira, nessa entrevista com a Rebeca Toyama. Muita gente participando aqui no chat, inclusive, vou deixar aqui os agradecimentos mais para o fim da entrevista, tentar falar o nome aqui de boa parte de quem está participando. Mas tem gente que está falando exatamente isso, viu, Rebeca, que você destacou agora há pouco, a Lívia também. Que falta essa educação, falta trazer esse assunto para o ambiente familiar. Como é o nome dela aqui? Agora, a Travinha 789, ela se identificou assim aqui. Ela disse que meus pais nunca falaram sobre isso, sobre esse assunto de bem-estar financeiro, finanças, economia. Como crescer sabendo o mínimo, o básico sobre isso. Esse talvez seja o principal obstáculo, né, que a gente enfrenta hoje, Rebeca, Lívia, quando a gente fala de mulheres que venham a se tornar empoderadas financeiramente com um bem-estar bem definido. Esse talvez seja o principal obstáculo hoje para as meninas e também para os meninos, para eles acompanharem a importância disso. Sim, essa é muito minha área de pesquisa, Johan, e vale ressaltar que essa é uma característica do brasileiro.
Quando a gente pega estudos comparativos entre continentes, o brasileiro é uma nação que menos fala de finanças. Então, é por aí, por isso que quando vocês me perguntaram, eu falei, o primeiro passo é esse, a gente abrir um espaço. Hoje as famílias falam com seus filhos muito mais de sexo, até por conta de um resquício de DSTs, mas não sentam e falam de dinheiro, né? E quando falam, acabam causando distúrbios financeiros nos seus filhos, porque já é naquele momento que tem que falar de forma abrupta. Né? Estamos endividados, quebramos, vamos ter que vender a casa, vamos ficar sem carro, tem que te tirar da escola. Aí pronto, já instalou um preceito negativo que vai desenvolver um distúrbio financeiro que vai formar adultos cada vez mais distantes dessa temática. Então por isso que assim, papais, mamães, famílias que estão agora nos escutando, começa hoje, trazer essa conversa. Né? Aquela pequena mesada, aquela pizza que a gente não comeu, mas com um monte de pizza a gente vai poder conhecer uma praia diferente, né? Sabe aquela bugiganga que a gente não comprou e se a gente guardar aquele dinheirinho, talvez em 4 anos a gente possa conhecer um outro país, possa trocar de carro. Olha só o que a gente vai estar inserindo na cabeça dos nossos filhos e filhas. Dinheiro me leva, me traz coisas legais se eu respeitar, se eu souber lidar com ele. Se eu não souber lidar com ele, vai me trazer dor. Ter que deixar de estudar na escola que eu gosto, deixar de comer o que eu gosto. Então, acho que esse é o principal, acho que a principal convite que a gente pode deixar aqui é levem essa temática para casa, até porque você vai ter oportunidade de ocupar a cabecinha dos seus filhos com a sua visão de mundo. Quando a gente não ocupa a cabeça dos nossos filhos com a nossa visão, o mundo vai ocupar a cabecinha deles. E aí tá a mídia, toda essa questão de compulsão por consumo que a gente observa, é função do marketing vender, né? Então, se a gente não equilibrar essa conversa com os nossos filhos em casa, vai ficar só a versão do marketing, que é compra, 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 troca, troca, troca. Lívia. Obrigada. Rebeca, eu tenho uma pergunta, assim. Se essa vulnerabilidade financeira, essa desigualdade financeira da mulher, ela alimenta um estereótipo machista, né, assim, da nossa sociedade, de que a mulher é um pouco alienada, só sabe gastar, a mulher gosta de cartão de crédito, sabe essas ideias que ainda são muito presentes, né, e aí é um entendimento meu de que isso é um conceito machista, né, mas que à medida em que as famílias não conversam, os casais não conversam, a mulher vai ficando alijada, né? E ela mesmo se desconecta desse assunto. Isso vai alimentando esse estereótipo de que a mulher é fútil, ela só é gastadeira, gosta de cartão de crédito, gosta, entendeu? De consumir. E isso tem relação? Tem relação e acaba sendo um estereótipo validado. Porque o que acontece? A mulher, o feminino, ele é mais cuidador da sua prole, ele é mais cuidador da casa. Então, a mulher acaba tendo, até por questões emocionais, uma predisposição de gastar mais. Um filho que tem uma demanda, ela está lá mais perto, um medicamento, um tratamento de saúde, um mimo, um material de escola, um passeio. Então, por isso que eu trago esse convite de homens e mulheres, mesmo que não casados. Por isso que eu falo, a empresa tem um papel fundamental, a educação tem um papel fundamental. Que aí a gente consegue complementar esse olhar acolhedor da mulher, o olhar cuidador da mulher para longo prazo. Então, assim, não adianta você agora dar festa de 15 anos para tua filha, dar o carro para o teu filho, dar a melhor escola para o teu filho, e lá na frente você chegar para ele, filho, mamãe não tem dinheiro para comer, mamãe não tem dinheiro para pagar o aluguel. Então, tá vendo como aí esse olhar cuidador da mulher, ele vai ser estendido a longo prazo, não só para a necessidade no momento presente da família. Isso é educação financeira, isso é temática de sustentabilidade. Garantir qualidade de vida para a família agora, sem colocar em risco a qualidade de vida dessa família lá no futuro. Então, quando a gente pega os indicadores, sim, a mulher ela tem uma dinâmica diferente do homem que precisa desse complemento, né, mais a longo prazo, mais de futuro,
da mesma forma que o homem precisa do olhar feminino complementar, que é o cuidado, quer dizer, não adianta nada, não, vamos juntar dinheiro para a faculdade do nosso filho, mas ele precisa de uma educação de base. Como é que ele vai chegar na faculdade se não tiver uma boa educação no aqui e agora? E dessa conversa entre futuro e presente, o planejamento, o orçamento doméstico ganha força. Não adianta só olhar para o futuro, né, e deixar tudo, a casa caindo agora, mas também não adianta agora querer prover tudo, colocando esse futuro em risco. Então, sempre uma dinâmica paradoxal. Sim. Entrevista, eu tenho mais uma pergunta rápida. Esse tipo de abordagem, como a Lívia destacou bem, né, esse tipo de comentário que é feito, sempre direcionado para as mulheres, não seria esse também um tipo de violência a ser combatido? Agora há pouco até fiquei com vontade de comentar isso, Johan, ainda bem que você resgatou esse assunto, que a pior violência não é a numérica, não é a objetiva. A maior violência é a subjetiva. É essa que julga a mulher, é essa que critica a mulher, é essa que acha que a mulher não vai ser capaz de ter uma carreira, que a mulher não vai ser capaz de fazer a gestão financeira. Então, acho que a pior violência que uma mulher possa sofrer, em primeiro lugar, é essa psicológica, né, que mata, que tosa, e uma outra que falei bastante essa semana em outras oportunidades, que é quando esse olhar vem de outra mulher, né, quando essa crítica, esse julgamento vem de uma co-irmã do mesmo gênero. Então também tem aqui esse convite para que todas nós, né, possamos ser um ponto de apoio de outra mulher e não, né, um ponto de crítica, de julgamento. Ah, porque você não trabalha? E se ela optou em não trabalhar, ela quer ser dona de casa, ok. Não, porque você trabalha muito e não cuida dos filhos, ok. Então, se as mulheres, né, conterem, né, esse lado crítico delas por uma colega, a gente vai reduzir em 50% esse estereótipo e essa crítica. Né? Então, também vem esse convite, né, que de vez em quando a gente também, né, pisa na bola com uma co-irmã de gênero. Rebeca, antes de me despedir, antes que a gente se despeça de você, eu e a Lívia, eu vou destacar aqui antes alguns participantes aqui da live no YouTube que realmente participaram aqui desde o início, muitas mensagens. Olha só, tem a Vitória Alves Gonçalves, a Júlia Faleiro, tem a Ana Clara, a Luri Giovana, também a Ana Júlia Silva, tem o Vinícius Santos, a Júlia Almeida, Karine Menezes, o Arthur de Jesus Chagas, tem a Isabelle Cristina, a Luana Nunes, Gabriele Coelho, Maria Eduarda Neves, enfim, muita gente participando aqui com a gente. Fica aqui o nosso agradecimento para todos, não dá para mencionar todo mundo. E também a você, Rebeca, por trazer esse assunto aqui que é tão importante e que precisa ser debatido. É preciso que haja essa conscientização e esse assunto não pode ficar por aqui. Rebeca, especialista em bem-estar financeiro. Rebeca Toyama, obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Beijo a todos. Bom final de semana. Esta foi